Quem é o maior responsável? Por que o queriam fora? Acho que não permitiam que Charlie fosse nada além de um sionista cristão. E ele estava mudando nas últimas semanas. Tudo começou a se intensificar depois que Tucker Carlson subiu ao palco. Isso o irritou. Foi como um esforço total para mentir sobre tudo. Eu não gosto do jeito que a Turning Point está se comportando, já deixei isso claro. E ninguém vai me manipular emocionalmente e me dizer para atacar. E o ponto de virada seria atacar o legado dele. Charlie me disse anos atrás que estava tendo várias visões e me contou que o turning point seria a morte dele. Ele sabia que ia morrer jovem e, estranhamente, sabia que eu seria a única pessoa a defendê-lo. Candace, obrigado por me receber aqui. Estou animado. Obrigado. Por fazer funcionar em pouco tempo. Claro. São tempos loucos. Agradeço imensamente. Sabe, temos que ter cuidado com a situação em que nos encontramos, certo? Faz tempo que não nos vemos. Lembro que você salvou algumas mulheres após o expediente. Queria dizer isso em frente às câmeras. Uma das garotas saiu do OnlyFans naquele mesmo dia. Uau. Foi uma boa conversa. Tenho a impressão de que muita gente pensa que essas conversas não valem a pena, ou o espetáculo é pura teatro. Mas para mim, eu quero sentar-me em frente a essas jovens mulheres, porque a vida de qualquer pessoa poderia ter terminado daquela maneira. Você sabe o que eu quero dizer? Eu poderia ter me tornado uma dessas únicas fãs se não houvesse tantas. Assim como as intervenções de vida, porque essa ideia está sendo tão vendida para as mulheres como se fosse a saída mais fácil. Você sabe o que eu quero dizer? Então... Sim. Quero que saiba em frente às câmeras que ela pediu demissão pouco tempo depois de você ter feito aquele show. Isso é ótimo. Salvando vidas. Então, falando nisso, vi que você participou de um debate no Jubilee com várias feministas. Estamos na era moderna. As coisas mudaram. Somos críticos ao feminismo, mas com o seu trabalho, você alcança um público feminino que eu ou o Andrew Tate simplesmente não alcançamos. Porque, sabe, somos incisivos na forma como abordamos o assunto. Então, talvez elas queiram, sabe, ouvir a perspectiva de outra mulher sobre os prejuízos do feminismo e tudo mais relacionado a isso. Então, considerando como a sociedade está hoje, como você enxerga o feminismo atualmente entre as mulheres jovens? E o que prevê para os próximos 5 ou 10 anos? Estamos melhorando ou piorando? Quais são seus pensamentos? Então, na verdade, eu estava muito interessada na cultura Tate, como vou chamar. Então, vou te colocar nessa órbita da cultura Tate. Todos esses influenciadores masculinos que estavam surgindo e chamando as garotas de vadias e putas e tudo mais. E as pessoas ficavam olhando e pensavam, meu Deus, isso é horrível, seja lá o que for. Mas eu penso, espera um segundo, não importa o que você ache dele, não importa o que você ache do Tristan, não importa o que você ache do Myron, essa cultura cresceu muito, muito rápido. E deve haver algo aí, certo? Tem que haver, sim. De certa forma, esse foi o motivo pelo qual eu viajei para conhecer o Andrew Tate. Havia todas essas teorias da conspiração, de que eu já o conhecia antes e tudo mais. Eu encontrei o Andrew um total de 2 vezes antes de participar do programa dele. Meu marido saiu com ele talvez 3 vezes na vida antes de eu e ele nos conhecermos. Na verdade, ele era amigo do PJW. E foi assim que conheci o Andrew. Então, na verdade, meu marido era amigo do PJW. E eu só queria saber o que era aquilo. Eu nunca sou uma pessoa que descarta algo de cara e já rotula. Tem que haver algum conteúdo aqui. E o que realmente estava acontecendo era que você tinha Andrew Tate e Tristan Tate e tinha Myron Gaines. Porque você perpetuou uma cultura como a de Lena Dunham, certo? Então você está agindo como se os homens simplesmente tivessem se cansado disso. Foi isso que aconteceu. Por fim, um homem se levantou e disse: não há problema em ser homem e não ouçam essas mulheres. Talvez você não goste de como disseram isso ou de estarem sobre Lamborghinis. Mas a realidade é que por trás disso havia algo horrivelmente negativo. Uma cultura tóxica onde as mulheres ditavam as regras para os homens. E toda vez que um homem fazia algo que realmente parecia natural para ele, você chamava de masculinidade tóxica. E livros foram escritos, e Lena Dunham está escrevendo artigos, e há um programa sobre isso, e a Lena Dunham está nua no Instagram. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre a Lena Dunham no meu livro. E ela está nua no Instagram e está te dando lição de moral se você não quiser vê-la. Acima do peso, nua e cheia de tatuagens. Então você não pode culpar a cultura Tate, até que você esteja pronto para abordar de onde isso realmente veio, que foi das mulheres constantemente criticando os homens e dizendo a eles que a masculinidade, ponto final, era errada. Diante dos problemas que temos, obviamente, seja eu, o Tate ou outras pessoas, nós meio que chegamos e dizemos, olha, é isso que você precisa fazer como homem. É assim que o mercado atual funciona quando se trata de namoro. Qual é a sua abordagem para combater esse problema a partir de uma perspectiva feminina?
Primeiro você precisa entender a origem do feminismo. Ok, certo? É preciso entender que essa não era uma cultura ou ideologia que surgiu porque eles queriam que as mulheres tivessem direitos iguais aos dos homens. Certo, isso foi uma operação psicológica patrocinada pela CIA. Gloria Steinem foi patrocinada pela CIA. Bem, esses protestos foram patrocinados por homens no governo, muitos deles homossexuais, aliás. E o motivo para isso era simplesmente porque eles queriam taxar. Na verdade, era por dois motivos, eu diria. Eles queriam taxar as famílias, a renda familiar, dos dois lados. E também eles queriam que as mulheres, ao invés de focarem nos filhos, o que é natural para as mulheres, certo, serem, digamos, a CEO da casa. Eles queriam tirar isso e fazer com que as crianças fossem entregues ao governo por 6 horas por dia. Além de 6 horas por dia, 6 horas por dia, mais quaisquer atividades esportivas, o que dá ao governo controle total sobre as mentes das crianças. Isso veio diretamente da zona de assentamento depois que assassinaram o Kizar. Você tinha essas mulheres judias como Emma Goldman que vieram para a América. Emma Goldman foi mentora da... como é o nome dela? Da Planned Parenthood. Estou esquecendo o nome dela por um momento. Vou dizer Margaret Sanger. Ela foi mentora dela. Então, um movimento comunista muito radical que veio para a América e buscou derrubar as famílias, as instituições familiares, homens fortes, mulheres femininas, tudo isso impede o governo e o controle absoluto. No seu livro, Make Them a Sandwich, quais são algumas das coisas que você diz para as mulheres? Porque estou presumindo que é um livro que vai ser centrado em como as mulheres podem, de certa forma, entrar no mercado, encontrar um parceiro de longo prazo, casar. Quais são algumas das estratégias? Você não precisa revelar tudo. Não tento vender estratégias. Digo a verdade. Esta é a história do feminismo e o que aprendemos na escola. Conhecimento é poder. Mostro estatísticas reais sobre o que lhe venderam. Você seria como um homem e mais feliz. Mulheres estão mais infelizes hoje. Se perguntar sobre suas avós, lembram delas felizes, não? Então, o que realmente foi vendido para você? Agora? Você alcançou essa igualdade, entre aspas, igualdade? E as mulheres nunca estiveram tão infelizes e estão tomando mais remédios do que tomavam antes. E está cada vez mais difícil encontrar um parceiro e se perguntando por quê. Bem, é porque você atacou a masculinidade natural. Você disse aos homens que eles não deveriam ter permissão para liderar. As mulheres é que têm que liderar. E na verdade você não queria isso, certo? Você foi convencida psicologicamente em uma sala de aula, assim como eu fui quando queria ser feminista, ou achava o feminismo legal. E você deveria saber disso. E eu acho que é assim que você muda as coisas. Sem tentar dizer, aqui está uma estratégia e é assim que vamos seguir em frente. Que as pessoas conheçam o conhecimento e a história real. Espero que o resto aconteça naturalmente. Para você, na sua jornada, quando foi que você percebeu que o feminismo era uma mentira? Teve algum evento específico que desencadeou isso, que você pensou, caramba, isso é besteira? Na verdade, eu conto essa história neste livro. Acho que sim, na verdade. Acho que está neste livro, ou está no meu último livro. Na verdade, está no Blackout, sobre uma professora que eu tive. Era obrigatório fazer Feminismo 101, chamava-se Estudos da Mulher. Talvez fosse Estudos da Mulher 201, na Universidade de Rhode Island. E naquela época, eu pensava, sim, sou feminista, claro. Quem não quer a igualdade da forma como a venderam? Isso acontece nesta sala, e percebi muito rapidamente que essa professora não estava realmente motivada pelo desejo de igualdade. Eu estava em uma sala de aula onde ela tentava me convencer de que todos os problemas que tínhamos na sociedade eram culpa dos homens. Essa era uma aula literalmente criada para ensinar mulheres a odiarem homens. Sim. Não importava tudo que você precisava fazer para tirar um A, era ela apresentar qualquer problema. Ela poderia ter perdido as chaves naquela manhã e ficado pensando, por que isso aconteceu? Bem, você sabe quem projetou os carros? Você sabe quem projetou carros? Você sabe quem criou todo o conceito de uma chave de carro e quem projetou o sofá onde você a perdeu esta manhã? Chegou a um ponto em que, para mim, era ridículo. Sim. Mas houve uma aula em particular em que tudo fez sentido para mim, porque quando eu estava na faculdade, eu tinha um transtorno alimentar. Então, eu estava sentada na aula dela e eu era anoréxica. E ela começou a falar sobre esse tema de anorexia, transtornos alimentares. E ela nos deu uma estatística sobre a porcentagem de mulheres que têm transtornos alimentares.
E eu estou inventando esse número agora, mas era algo como 80% das pessoas que têm transtornos alimentares são mulheres. E ela perguntou para a turma, por que isso acontece? E era para a gente responder, e ela realmente disse que era porque os homens controlam as agências de publicidade e os homens querem que as mulheres sejam magras. E eu literalmente estou sentada aqui passando por essa experiência que não tem nada a ver com um homem. Tipo, nada, nenhum homem disse, você é gorda, você tem que ser magra. Isso é completamente inventado. Ouço ela tentar me convencer que meu transtorno veio de um homem, o que é mentira. Anoréxicos sabem que é uma forma de controle. Na verdade, nem tem a ver com peso. É só tipo, essa é a única coisa que você pode controlar. E eu meio que confrontei ela sobre isso e levantei a mão. Eu falei tipo, uau, espera um segundo. Ok, bem, vamos olhar para outra estatística. Quantos? Qual a porcentagem de pessoas que estão se enchendo de esteroides, certo? Isso não é algo muito saudável de se fazer. Se disséssemos que 90% disso eram homens, você teria apresentado para a turma que era por causa das mulheres, certo? Porque as mulheres estão dizendo a eles que eles têm que parecer assim. E ela estava, quer dizer, quando digo que ela ficou pálida e me disse, e eu sempre conto essa história no palco, ela me disse, sinto que você foi mandado para mim pelo departamento masculino. Claro, sim. Eu disse a ela que eu respondi que tinha sido enviada pelo departamento do bom senso e que nem tudo podia ser culpa dos homens. Então acho que essa foi a primeira vez. Foi então que me dei conta de que se tratava de algum tipo de programa psicológico. Em muitos aspectos fui salvo por... Tinha 20 e poucos anos? Eu estava na faculdade, então tinha 19 anos. Ok, sim, era a primeira vez, era o primeiro ano da faculdade. Ok, sim, era um pré-requisito. Então, pra mim foi interessante, eu acho. Você fez isso... Mudou suas prioridades? Eu? Não era, tipo, eu nunca fui uma feminista ferrenha. Eu só era assim, no fundo da minha mente, do mesmo jeito que eu era liberal. Tipo, eu nunca votei nos democratas, mas se você me perguntasse o que você acha disso, eu teria respondido rapidamente, tipo, claro, precisamos do feminismo. E aí eu fiquei pensando, nossa, essas mulheres são muito irritantes nessa sala de aula. Porque aí tinha aquelas alunas de cursos superiores, sabe? Aquelas mulheres cheias de tatuagens e que deixavam crescer os pelos das axilas, sabe? Tinha gente assim nas aulas e eu pensava, não gosto de nenhuma dessas pessoas. Isso me fez pensar que havia algo mais no movimento feminista, algo como doutrinação. Interessante. Ok. Então acho que você conseguiu fazer o que toda mulher sonha. Ter uma família, ter filhos, realizar seu sonho, cara. Mas ao mesmo tempo você também consegue administrar um negócio e fazer o que gosta. E eu reparei que quando você estava debatendo sobre o jubileu, alguns deles tentaram dizer, ah, bem, você é um hipócrita. Você está aí falando que o feminismo é ruim, blá, 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 blá. Mas, sabe, obviamente você tem muita coisa organizada para maximizar sua capacidade de estar com a sua família, certo? Você faz seu programa, sai de lá e passa tempo com... O que você diria para as pessoas que ficam ali tentando te chamar de hipócrita? Porque, sabe, você é bem-sucedida por mérito próprio, mas também conseguiu equilibrar uma família, o que muitas mulheres não conseguem fazer. Elas querem fazer isso, mas não conseguem. Qual seria a sua resposta para esses críticos? Antes de tudo, não permita que as pessoas te controlem por exceções. O que quero dizer com isso é um grande erro olhar para a minha vida e dizer, a Candace fez isso, então eu também posso fazer. Minha vida é, na verdade, excepcional. Estamos sentados na minha casa, eu faço as coisas do meu jeito. Eu acordo de manhã, eu posso educar meus filhos em casa, certo? Estou educando meus filhos em casa por horas. Isso agora é muito importante para mim. Eu posso fazer um podcast de casa e, na verdade, estou fazendo algo que eu gosto, certo? Qual é a coisa número 1? Ao ver uma mulher bem-sucedida, o que ela faz? Ela acessa sua feminilidade e comunicação. Mulheres comunicam-se mais que homens. Tenho um capítulo sobre isso. Se você tem uma filha e um filho, você sabe disso. Meninas começam a falar mais cedo, e nós falaremos mais palavras do que os homens pelo resto de nossas vidas. E quando você realmente observa, e eu pergunto às pessoas neste capítulo, quem é o mais... Se eu te fizer a pergunta agora, quem é o homem mais bem-sucedido do mundo? Apenas me dê sua resposta. Se você tiver um nome, ou alguns. Eu ia dizer, tipo, do ponto de vista financeiro, Sim, claro. Ponto final. Quem é o homem mais bem-sucedido do mundo? tipo, o cara mais rico do mundo, na minha opinião, seria o Elon Musk, mesmo que me doa dizer isso. Mas, Isso mesmo. Você diria Elon, ou diria alguma coisa... com base na meritocracia, nas finanças e no status, todos iriam
dizem as mesmas respostas, certo? Se eu te perguntar quem é a mulher mais bem-sucedida do mundo, o que você diria? É aí que a coisa fica interessante. Entendi o que você quer dizer. Tipo, o que vem à sua cabeça de imediato? Quais são os nomes que vêm à sua mente? É meio ambíguo, você pensa, ok, vamos considerar a carreira? Mas a maioria das pessoas, Digamos, como Taylor Swift ou Oprah. Essas mulheres estão longe de ser as mulheres mais ricas do mundo. Ninguém sabe o nome da mulher mais rica do mundo. E assim eu abordo esse assunto no meu capítulo. Sim, você diria Beyoncé. Eu penso, esses são os nomes que você diria de imediato se eu perguntasse quem teve mais sucesso. Ninguém sabe. Todo mundo conhece os nomes de os homens mais ricos do mundo. E, no entanto, ninguém sabe os nomes das mulheres mais ricas do mundo. Certo? Ninguém sabe os nomes deles. E a resposta é uma mulher russa, e eu falo sobre isso no meu livro. Eu penso, ninguém sabe o nome dela, e as mulheres que você mencionou realmente exploraram sua feminilidade. Taylor Swift escrevia músicas sobre relacionamentos. Ela escrevia canções sobre a busca pelo amor, e as mulheres acorriam a elas. Oprah estava se comunicando com a dona de casa, certo? Ela estava falando sobre diversos assuntos. Eles estão, na verdade, explorando justamente aquilo contra o que você pensa que eles estão se posicionando. Elas são as feministas definitivas. Então, elas exploraram sua feminilidade e, de fato, obtiveram sucesso. E as mulheres não... E quando pensamos em sucesso, não o medimos em termos financeiros. É por isso que consideramos essas mulheres as mais bem-sucedidas do mundo. Enquanto os homens naturalmente pensam em finanças. É o Jeff Bezos. É Elon Musk. Então escrevo um capítulo e falo sobre isso no meu livro, sobre quem é a mulher mais rica do mundo. E as próximas 10 mulheres mais ricas do mundo são todas ricas por causa de seus ex-maridos. Certo? Então qual é a imagem que estamos reconhecendo aqui? Nós não medimos o sucesso nos mesmos termos que os homens medem, nem devemos. E é importante que as mulheres não pensem que se tornar financeiramente rica significa, de alguma forma, que você é bem-sucedida ou que conquistou algo na vida. e desde que você teve filhos, como isso mudou suas prioridades? No sentido de, e você pode entrar em tanto detalhe quanto quiser, ou ser mais breve, sobre como você tem priorizado a criação dos filhos em relação, talvez, à sua carreira e ao trabalho nas redes sociais, porque eu percebi que antes você era super ativa, ainda posta, obviamente, todos os dias, mas agora é como se, sabe, você tivesse outras prioridades. Então, como é isso? Sim, minha família é minha prioridade número 1. Eu diria que ter filhos me deixou mais segura do que nunca. Eu simplesmente não me importo com o barulho. Nada disso importa mais. E também agora eu realmente tenho algo em jogo nessa luta. Antes eram só ideias. A América não deveria ser governada assim. É por isso que isso é ruim. Quando você tem filhos, você realmente tem algo em jogo no futuro da América. Então, quando estou fazendo podcast, os assuntos que abordo para mim são existenciais, certo? Estamos sendo governados por pedófilos e criminosos? Isso agora é existencial para mim. O que está acontecendo nos sistemas escolares? O que está acontecendo nessas igrejas? O que está acontecendo? Isso agora é existencial porque meus filhos vão herdar a América pela qual eu luto ou a América sobre a qual eu permaneço em silêncio. E só para finalizar rapidamente sobre o feminismo. Então, quais você acha que são os 3 principais fatores que impedem as mulheres de alcançarem a realização e a felicidade atualmente? Em primeiro lugar, eu diria que o principal fator que impede o avanço das mulheres é a falta de compreensão da história do feminismo. Acho que quando você entende que tudo, inclusive o conhecimento, na verdade é poder, eu diria. O segundo fator que os impede é a psicologia da pressão dos pares. E essa é a psicologia. E a pressão dos pares começa quando ainda estamos na escola, com as mulheres ouvindo que precisam ir para a faculdade, que precisam ter uma carreira. A última coisa em que você deveria pensar, você tem muito tempo. Na verdade, você não tem tanto tempo assim, biologicamente falando. Literalmente, você não tem tanto tempo assim. Os homens podem até ter bastante tempo, biologicamente falando, mas o seu corpo está dizendo que você não tem. E então, acho que isso acaba entrando na questão da educação. O sistema educacional, na verdade, é apenas propaganda soviética nas salas de aula. Então essas seriam as 2 principais coisas. E assim, elas ignoram o próprio instinto e seguem a manada. Então, entender o que é o feminismo. O feminismo é, e como ele surgiu, torna muito mais fácil entender todo o resto. Certo, justo. O que você acha até agora dessa mudança na política? O que você acha até agora desta administração com Trump? Ruim. Ruim, feio. Triste.
Sinceramente, a primeira coisa que eu diria é que isso me deixa triste. Porque, obviamente, passei muito tempo ajudando Trump a ser eleito, tentando ajudar Trump a ser eleito. E Trump é, Vejo uma foto bem aqui, sim. sim, ele faz parte da minha história política, certo? Uma parte do meu despertar político, se você quiser, parece para mim como quando ele disse: que arquivos do Epstein? Ainda estamos falando dos arquivos do Epstein? Foi como se estivéssemos tão perto. Fizemos tudo o que podíamos e era para estarmos lutando com o Swallow. E então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o monstro do Lago Ness, que é Israel, se levantou e engoliu nosso herói inteiro. Então isso me deixa triste. E acho que todos nós podemos ver muito claramente o que aconteceu com base em quem está apoiando ele agora. O movimento literalmente Never Trump agora está apoiando o Trump e dizendo para nós que somos radicais, as pessoas que inicialmente apoiaram o Trump. Então houve uma inversão completa e eles estão tentando usar esse mecanismo psicológico para nos convencer. Ah, acabamos de chegar aqui, mas notamos essa podridão que é o movimento MAGA original. É completamente ridículo. As táticas deles não estão funcionando. Mas acho que isso também nos indica que há algo muito assustador e sinistro em Washington, certo? Que transforma homens bons como se petrificassem homens bons. Homens bons que entram, talvez com as melhores intenções. E então eles veem outra coisa. Tipo, o que acontece com essas pessoas? Nós não sabemos onde está. Quero dizer, dia após dia, Kash, Patel e Dan diziam, vamos fazer isso. A gente pega o FBI. Agora eles parecem petrificados. Eles parecem petrificados. Na verdade, não há nada aqui realmente para ver sobre esses arquivos Epstein. Do que você está falando? Você meio que construiu seu programa em cima do que precisava acontecer com os arquivos Epstein. É triste. Então, se você fosse avaliá-los agora, já que sempre me perguntam isso, que nota você daria para ele nesse exato momento, neste ponto? Baseado, obviamente, nos arquivos de Epstein, concordo com você, é um fiasco enorme. Provavelmente será um ponto extremamente negativo para o seu legado no final das contas. Se você tivesse que dar uma nota à presidência dele até agora, considerando os aproximadamente 11 meses em que ele esteve no poder, qual seria a sua avaliação? Sou parcial. Se eu fosse dar notas, como seriam esses professores e o teste? Eles te reprovariam automaticamente por falta de nome no papel? Oh, sim. Para mim, o caso Epstein é como reprovação automática se você não assinar o documento, certo? Então é tipo, agora eu sou mãe. Então, para mim, o mais importante era descobrir onde estão os pedófilos em nossa sociedade. E essa foi a sua votação número 1. Para mim, isso é como me tornar mãe, porque você precisa se lembrar, Epstein, que eu fiz uma série parcial, uma minissérie, sobre o que descobrimos a respeito dele. Ele acabou de ser recrutado à força, certo? Americanos falidos. O mesmo aconteceu com a família Maxwell. Faliu pessoas na Inglaterra e foi permitido fazer isso. Ele não tinha absolutamente nenhum histórico. Ele teve acesso a crianças. Ele tinha um escritório em Harvard, mesmo só com o ensino médio, sendo honesta. E nós estávamos... Isso ia nos mostrar tudo. Ele tinha acesso a Hollywood. Ele estava trabalhando com Weinstein. Ele teve uma briga notória com Harvey Weinstein pouco antes de Harvey cair. Então agora eu meio que estou voltando na minha mente e pensando, essa é uma pergunta que provavelmente eu deveria fazer. Harvey Weinstein era sobre o que eles estavam brigando. E ele tinha acesso a modelos. Quero dizer, esse homem simplesmente recebeu as chaves do império de Les Wexner. Que até mesmo a forma como esse império começou tem uma história obscura com um cara que disse que Les Wexner era o próprio diabo. Ele controlava a Victoria's Secret, chamou-o de mal e de repente esse cara pula da Golden Gate e deixa sua empresa para Les Wexner. Isso realmente não faz sentido. Então tivemos essa rara oportunidade de realmente entender como a Matrix foi montada, na minha visão. E Trump nos levou até esse ponto e então recuou. E eu não sei bem por que ele fez isso. Ok, não, talvez seja porque ele quase sobreviveu à tentativa de assassinato. Ele sobreviveu à tentativa de assassinato. Sim, 2 deles. 2 deles. E talvez o tenham colocado em um quarto e dito, é assim que vai ser. Então vou tentar não julgá-lo porque não sei o que ele está passando. Mas para mim, os arquivos de Epstein eram apenas um nome no papel. Então, quais são seus pensamentos sobre as notícias atuais? Porque isso acabou de ressurgir novamente. Eles estão no processo agora de classificar tudo. Eu entendo que apareceram vários e-mails. E está voltando à tona de novo, dá para perceber, porque só vejo trechos da CNN sobre isso. Sempre que eles adoram atacar o Trump quando se trata dessa coisa do Epstein. O que você acha das últimas informações que saíram recentemente com os e-mails e tudo mais? Quando ele inicialmente hesitou em falar sobre Epstein e Pam,
Bondi fez todo aquele papel de louca. Me disseram que era porque ele estava protegendo doadores. E isso faz sentido pra mim. Eu nunca senti, e sou uma pessoa que percebe bem o clima, que o Trump tem interesse em crianças, certo? Então, a natureza dos e-mails, ele estava em uma festa quando as pessoas deveriam apenas pensar sobre isso. Quando as pessoas dizem, eles trocaram, tipo, ele estava no avião dele, nunca na ilha, mas tipo, estava no avião. Ou era uma festa? Se você estava em uma festa, quero dizer, você mora em Miami. Se você estava em uma festa, a ideia de que alguém poderia estar em qualquer clube em que você está ou em qualquer festa em que você está. Tem alguém que é menor de idade e parece que poderia ter 18 anos e isso não me parece. Isso realmente não serve como evidência de nada, além do fato de que ele esteve em uma festa uma vez. E Jeffrey Epstein estava claramente comandando uma rede sofisticada e um esquema de chantagem. Então, eu não acho que o que quer que eles tenham sobre Epstein com Trump e Epstein vai implicar Trump em qualquer uma dessas coisas. E eu já estive perto dele. É só que Trump tem um tipo... E eu nunca senti esse clima vindo dele, mas eu realmente acho que ele está protegendo, alguns dos seus donos. Eu realmente acredito nisso porque, quando olho pra eles, simplesmente me dão arrepios. E, ele recebeu muito dinheiro da Miriam Adelson, da família Adelson. Centenas de milhões de dólares da Miriam Adelson. E eu acho que esse é meio que o começo de tudo. Então, quando eles começaram a vazar esses e-mails, eu interpretei como uma ameaça pública para ele. Talvez eles estejam discutindo sobre algo nos bastidores e ele esteja mantendo uma posição sobre alguma coisa. Então porque obviamente eles têm todas as coisas do Epstein. Ele era o cara do chantagem deles, sabe? E então, se as pessoas não obedecem, eles provavelmente fazem um vazamento aos poucos. Foi assim que eu interpretei. Eu interpretei como uma ameaça pública. E eles querem algo dele e vão dizer, ceda, ou vamos usar tudo o que temos contra você. E precisamos de um líder que simplesmente vá a uma coletiva de imprensa e diga, eles têm isso sobre mim. Eles têm me ameaçado com isso. Eu vou dizer para eles liberarem tudo e vou manter minha posição. As pessoas iriam aplaudir. A gente nem ligaria. A gente pensaria, tudo bem, desde que você não esteja envolvido em prejudicar crianças, eu consigo lidar com você. Estar em uma festa em que o Epstein estava e descobrir seja lá o que for que eles têm contra você. Esse é o meu instinto sobre tudo isso. Sim, não, eu concordo com você que eu acho que ele não me passa essa impressão de que tá, sabe, fazendo esse tipo de coisa com crianças. Mas eu realmente acho que talvez haja algo ali que visualmente pareça muito ruim. E talvez seja por isso, ou para proteger doadores, como você disse, porque é assim que eu vejo. Tipo, se houvesse algo realmente ruim assim, os democratas teriam exposto isso durante o governo Biden, se realmente existisse. Então, sabe, isso é outra coisa também. Certo, pessoal, se o saldo do seu cartão de crédito está te assustando depois de todos os gastos das festas, eu tenho algo que pode te fazer economizar dinheiro agora mesmo. Corte sua conta de celular pela metade, mudando para o plano Saver da Pure Talk por apenas $20 por mês, com chamadas e mensagens ilimitadas e 3 GB de dados em alta velocidade na rede 5G, super rápida e nacional da Pure Talk. E como uma empresa liderada por veteranos que se preocupa em retribuir aqueles que servem, se você é militar ativo, veterano ou um socorrista, você economiza mais 20% todo mês. A maneira mais fácil de liberar fluxo de caixa é reduzir suas despesas mensais recorrentes. Comece cortando o serviço de celular caro e trocando para a minha operadora. Acesse puretalk.com, Owens, e faça a mudança hoje mesmo em apenas 10 minutos. Voz, texto e dados por $10 ou $20 mensais. Acesse puretalk.com, Owens, e economize 50% no primeiro mês. Conheça a Riverbend Ranch. Você sabe que amo os bifes deles. Experimente agora. O USDA colocou a carne bovina no topo da pirâmide alimentar. É uma proteína completa com os 9 aminoácidos essenciais. Ela mantém a saciedade, reduzindo desejos por comida. Sendo densa em nutrientes, oferece proteínas, ferro, zinco e vitaminas B para sua energia, força e saúde. Então, se você está procurando fazer escolhas mais inteligentes para a sua saúde este ano, a Riverbend Ranch é o lugar perfeito para começar. Nos últimos 35 anos, a Riverbend Ranch vem criando um rebanho de Angus de elite, usando tecnologia de ultrassom para selecionar gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Eles usam apenas os 1 ou 2% melhores de toda a população Angus como reprodutores, produzindo carne bovina. Ela tem mais sabor e maciez que a carne Angus comum. Todo o gado da Riverbend Ranch é criado nos Iowa, sem hormônios ou antibióticos.
Você pode realmente sentir a diferença no sabor. Acesse riverbendranch.com hoje e use o código promocional Candice no checkout para ganhar $20 de desconto no seu primeiro pedido. Novamente, é riverbendranch.com, código promocional Candice. Falando sobre o lobby sionista, estamos falando de Mira Middleton, Epstein e tudo mais relacionado a isso. Da última vez que conversamos, você estava literalmente 1 ou 2 semanas antes de você sair do Daily Wire. Já faz um tempo agora. E, obviamente, muitas coisas aconteceram, certo? Você teve uma ascensão meteórica. Parabéns. Enquanto isso, seu opositor, Ben Shapiro, teve uma queda meteórica. Você pode me contar como foi aquele dia? O que aconteceu quando... Porque eu lembro que você tinha ficado um tempo em Miami e depois acho que você voltou para o Daily Wire por 1 ou 2 dias e então eles disseram, olha, vamos te dispensar, blá, blá, blá. Você pode me explicar como tudo isso aconteceu? E como você conseguiu usar esse cancelamento do ponto de vista deles para simplesmente destruí-los completamente e inverter os papéis? Então, poxa, eu fui demitido em março de 2024 e, obviamente, fiquei muito surpreso com isso. Eu não fazia ideia de que isso iria acontecer. Mesmo que eu tivesse sentido que isso poderia acontecer, nunca teria imaginado que aconteceria da forma como aconteceu. Deveríamos fazer de tudo para manter as coisas amigáveis. Você não quer trabalhar para qualquer empresa. É antiético dedicar anos a ela e não ter o que é certo. Mesmo sem ótimos termos, você ainda quer manter a paz. A TMZ noticiou isso e eu sempre quis te perguntar. Eles relataram que um dos motivos para se livrarem de você foi sua participação aqui conosco, especialmente porque quando falamos sobre judeus, tocamos aquele efeito sonoro de tchaching. E acho que isso enfureceu Ben Shapiro. Isso é verdade? Eu sei de onde veio esse vazamento. Ok. E veio... Nossa, será que eu posso falar alguma coisa sobre isso? Ela não trabalha mais para o Daily Wire. E acho que ela estava atrasada naquela semana. Sim, portanto, ela não trabalha mais para o Daily Wire. Isso foi interessante. Não posso confirmar nem negar se isso é verdade ou não. Mas o que eu posso dizer é que jamais esperaria esse tipo de assessoria de imprensa. Quer dizer, é exatamente o oposto de como eu sou. Quer dizer, eu já trabalhei com várias empresas. Já trabalhei com a PragerU. Obviamente, tenho muitas discordâncias com eles agora, mas tive uma relação de trabalho muito tranquila com eles. Eles me trataram de forma fantástica. Já disse isso 1000 vezes sobre o que penso deles agora e sobre as contribuições deles para o que estamos lutando. Eu nunca poderia voltar atrás e falar uma palavra ruim sobre como me trataram. Eles foram realmente bons empregadores e muito comunicativos. Sempre que tive algum problema, quero dizer, acho que meu contrato com a PragerU tinha tipo 2 páginas. Não estou nem brincando. Era uma loucura. A Marissa nem queria falar sobre contratos. Ela dizia, se algum dia tivermos que falar sobre o contrato, você deveria. Não quero você aqui se não estiver feliz. Obviamente tive uma relação muito boa com Charlie Kirk, da Turning Point USA. Então, para mim, que nunca tinha passado por nenhum tipo de confusão na vida em relação a trabalhar para outras pessoas, foi algo novo, era global, estava acontecendo tanta coisa e eu não sabia se íamos sobreviver a isso. Sinceramente, meu marido e eu parecia que você está apenas... É como uma guerra de trincheiras. Cada movimento seu. Você nem pensa nas implicações. É como se eu só precisasse colocar um pé na frente do outro e lutar. E é isso que estou fazendo. Primeiramente, eu só era grata a Deus porque meu marido era simplesmente uma rocha. Acho que se meu marido tivesse demonstrado nem que fosse uma fração de apreensão, medo, qualquer coisa, eu provavelmente teria desmoronado. E isso novamente remete à importância do casamento, porque há coisas para as quais os homens são feitos para lidar. As mulheres são feitas... eu era boa nos jogos psicológicos do que eles estavam tentando fazer. Mas em termos de arregaçar as mangas e construir a infraestrutura, ok, precisamos reconstruir o podcast. Temos que fazer isso. Você tem que descobrir como resolver isso. Hoje a gente ri disso. Quero dizer, até porque minha equipe veio... Sou muito grata à minha equipe porque fui até eles e eu disse, eu não sei se isso vai dar certo. Não podemos oferecer plano de saúde para vocês. Nós não temos nada. Então, se vocês saírem do conforto de onde estão, estarão assumindo um risco. E nós não sabemos onde isso vai acabar. E também estamos sendo banidos da sociedade. Além disso, as chances desse podcast dar certo enquanto estamos banidos de todos os lugares, até o YouTube nos desmonetizou. A chance era quase nula e eles simplesmente disseram, estamos indo com você.
Então, olhando para trás, é só um sentimento enorme de gratidão e apreço pelo público, pela minha equipe e, antes de tudo, pelo meu marido. Então ele te ajudou nesse processo? Porque sim, eu lembro que estava uma loucura. E obviamente havia uma pressão enorme, mas você conseguiu usar isso a seu favor. Você foi dispensada do Daily Wire e começou o seu próprio projeto. E obviamente esse é um tema muito controverso quando se trata de sionismo, poder judaico e essas outras questões. E isso levou a algumas consequências. O que te fez abrir os olhos sobre esse assunto a ponto de pensar, eu preciso falar sobre isso? Mesmo sendo um tema tão tabu, você pode, como disse, lidar com demonização, cancelamento, perder um emprego. O que te fez pensar, eu preciso falar sobre isso? Eu quero ir para o céu e acho que as pessoas não percebem que isso é real. Acho que pessoas que são ateias não entendem que parte de toda essa operação psicológica foi para te tornar ateu. Porque se você soubesse com certeza que quando morrer existe algo mais e existe, você viveria sua vida de forma diferente, certo? Eu quero ir para o céu. Então, no exato momento em que sei que algo é verdade, não consigo mentir, certo? Então, quando eu estava trabalhando e dando o exemplo novamente da PragerU, eu realmente, em primeiro lugar, não estava por dentro do tema de Israel. Não era um tipo de discussão comum, não havia pressão sobre mim para ir lá e dizer coisas pró-Israel. Eu simplesmente acreditava genuinamente nisso, da mesma forma que digo às pessoas. Charlie Kirk simplesmente acreditava. Não havia nada, não existe conspiração. Ele só pensava, sim, Israel, sou cristão, e obviamente Israel tem conotações bíblicas. E por isso eu apoio Israel, quase como se fosse algo periférico. Sim, fica na periferia. É uma configuração padrão. Sim. Literalmente, sim. Em ambiente fabril. Sim. E as pessoas que atacam isso e presumem que todos têm uma agenda oculta deveriam parar de fazer isso agora mesmo. E foi mais ou menos assim que acabou. E eu diria que depois de 7 de outubro, eles meio que exigiam que você tomasse partido. Eu poderia. Assisti a Bassem Youssef. Esse foi realmente o ponto de virada mental para mim. Ele foi ao programa do Piers Morgan e isso viralizou. E ele levantou um papel mostrando quantas mortes havia a cada ano de palestinos em comparação com israelenses. E eu nunca vou conseguir desver aquilo. E ele estava sendo totalmente sarcástico sobre isso, usando o humor, que é a melhor ferramenta, e dizendo algo como, então, qual é a equação de quantas vidas valem? Então eu fico pensando, ok, então é para eu acreditar que essas são as pessoas más, mas esse é o número de pessoas. E então eu trouxe o Norm Finkelstein para o meu programa no Daily Wire, porque eu pensei, deixa eu conversar com alguém que realmente não é antissemita, certo? Os pais dele sobreviveram ao Holocausto e ele é um professor que foi negado à estabilidade no cargo por um motivo ridículo. Porque ele está comprometido em dizer a verdade sobre Gaza e escreveu tantos livros sobre isso. E isso para mim foi tipo, uau. Então isso meio que te abriu os olhos sobre o assunto, tipo, ver as mortes e tudo mais. Porque ninguém nunca vê a perspectiva palestina, porque é quase como se nos Estados Unidos, especialmente se você é conservador, a configuração padrão é apoiar Israel incondicionalmente, toda vez. E você nunca sequer ouve a outra perspectiva. E eu também já disse isso. O dia 7 de outubro meio que abriu essa discussão, porque eu me lembro que antes disso, se você falasse sobre o assunto, você era desmonetizado. Foi esse tema que me fez ser desmonetizado, especialmente antes de 7 de outubro. Então você começa a falar sobre isso. Eu lembro que você debateu com um rabino. Eu esqueci. Não consigo lembrar o nome dele. Alguns deles. Teve o Rabino Shimuley e depois teve aquele idiota no outro debate. Ai meu Deus, preciso lembrar o nome dele. Ele era o meu favorito. Candace, isso é o pior tipo de antissemitismo. Na verdade, ele era discretamente o meu favorito porque ele era tão exagerado. Ah, sim. Oi, véi, ele era tão exagerado. E ele dizia algo tipo, você nem pode dizer como era mesmo. Bruxas. Skyler, qual era o nome daquele rabino? Barclay. Rabino Barclay. Esse era o nome dele. E eu... Acho que esse foi um dos seus últimos debates no Daily Wire também. Acho que você ainda trabalhava no Daily Wire naquela época. Sim. O Ben chegou a conversar com você sobre isso? Se você puder revelar, tipo, ele simplesmente nunca falou com você pessoalmente sobre isso. Ele só te detonou. Porque eu lembro de ver um vídeo dele, tipo, em algum tipo de evento social, já no final daquele ano, dizendo: ah, eu acho que o que ela está fazendo é, sabe, desprezível, blá blá. Mas ele nunca teve uma conversa com você? Não. E depois disso, nunca mais conversamos. Uau. Então foi isso. Isso aconteceu e isso é... Nunca tivemos um quarto privado. Nunca mais conversamos depois disso. Então ele nem sequer teve a decência de, tipo, descobrir, sabe, o que está acontecendo aqui? Inicia uma conversa. Você é tipo... Tentei. Isso nunca aconteceu. Então... Uau.
Ok. Então você foi banido da Austrália, certo? Você foi banido da Austrália. Algum gangster. Sim. E eu fiquei tipo, sabe? Muito ruim. Porque eu pensei que as pessoas tentavam me dizer coisas como, sabe, porque eu falo sobre o judaísmo mundial ser algo concreto e como, sabe, é uma conspiração internacional que trabalha em conjunto para o bem de Israel e que eles estão espalhados por todo o mundo. E eu uso esse exemplo de como eles conseguiram que você fosse literalmente banido na Austrália, mesmo representando apenas 2% da população. Como isso aconteceu? Tipo, como você foi notificado? Tipo, sim. Como isso aconteceu? Eu ia fazer uma turnê na Austrália, mas o lobby sionista descobriu e divulgou a notícia publicamente. Foi como se a Organização Sionista da Austrália, talvez a ZOA, tivesse publicado isso publicamente. Tipo, eles são um dos membros da AIPAC, né? Essencialmente. Sim, é mais um caso da AIPAC. Existem muitas organizações sionistas, e devo dizer que no lado conservador da Austrália, os conservadores judeus também escreveram uma carta em meu apoio, dizer algo como: discordamos dela, mas ela deveria ter permissão para falar, certo? Mas eles eram, na prática, a ADL, Liga Antidifamação, e publicaram isso dizendo publicamente que eu não deveria ter permissão para entrar. Minha retórica era perigosa. Eles mentiram e disseram que eu disse que os judeus... O que foi mesmo que eles disseram que eu disse? Que os judeus bebem o sangue de crianças? O que foi, tipo, completamente... o libelo de sangue? Foi inacreditável. Quero dizer, a forma como isso aconteceu foi eu curtir um tweet, literalmente só curtir um tweet de uma pessoa que criticou o Rabino Shmuley e disse que o Rabino Shmuley tinha contado uma grande mentira sobre mim. Então eles estavam respondendo ao Rabino Shmuley e disseram: você não incluiu que ela... E aí, tipo, contaram a verdade sobre o que eu disse. E então terminaram dizendo: você está bêbado de sangue cristão de novo? Então eu curtir esse tweet? Uau, é. Foi o que usaram para a cobertura total na mídia. Candace disse: está brincando? Era óbvio por que curtiu o tweet. Desmentiram a mentira do Rabino Shmuley, mas é assim que eles mentem. É assim que eles mentem. E eles... Levam tudo ao pé da letra. Mesmo hipérboles é como, você é violento. Sim, e eu fico, tipo, obviamente, tipo, essa semana, ao se defender, ele apontou que o Rabino Shmuley contou uma mentira ridícula que não tinha nada a ver com nada. Sim, ele disse que meus seguidores o ameaçaram de morte ou algo assim, algo muito sério. E ele disse algo como: você está mostrando esta caixa de entrada. Ele não tentou te processar por isso? Não, ele ameaçou me processar. Então, sim, foi um período e tanto, mas eles conseguiram me banir. Desde então, nunca mais me meti em encrenca, nada. E eles decidiram que sou perigoso demais para falar no país deles. Por isso continuo a pensar, e esta tem sido a minha crença, que tudo o que está acontecendo, Deus quer que aconteça. Então, quando isso aconteceu, foi porque os australianos precisavam entender algo sobre o seu país? Porque pessoas que não gostavam de mim, que não me apoiavam ou não eram conservadoras no país deles, meio que olharam e pensaram: por que essa mãe de 4 filhos está sendo banida do nosso país? Não importa o que eu pense sobre ela. Com certeza não acho que ela seja uma ameaça. Que ela não deveria ser permitida de entrar. E temos literalmente pessoas que foram acusadas de assassinato, pessoas que violaram seus vistos em outros países, pessoas que fazem rap sobre assassinato sendo permitidas aqui. E você está me dizendo que ela está dizendo algo tão perigoso assim? E isso eu acho contribuiu para que mais pessoas ouvissem meu podcast. O que ela está dizendo? Então eu realmente sinto que estamos vivendo um momento em que, quanto mais eles mentem, mais rápido isso se volta contra eles e cria mais pressão contra eles. E eles não conseguem parar de mentir. Então... É porque você nunca pode mentir só uma vez, né? Como costuma acontecer, quem mente uma vez precisa continuar mentindo para perpetuar a mesma mentira. Certo. Então a Nova Zelândia também te proibiu, certo? E então você conseguiu... Como você conseguiu permissão para voltar à Nova Zelândia? Eles fizeram uma petição? Ou como isso aconteceu? Na verdade, eles... Não, na verdade, a pessoa deles... Então eles têm um sistema recíproco, o que é estranho, mas... Se a Austrália te banir, você será automaticamente banido da Nova Zelândia. A Nova Zelândia não me baniu. Foi Tony Burke na Austrália por um sistema recíproco estranho. Ao descobrirem que o pastor se chamava Chris, pensei: sou contra isso. Mas ele mudou tudo. Entendi. Ele podia reverter a situação. Assim, a Nova Zelândia defendeu a liberdade de expressão. Eu não... Saiba disso. Basicamente, quando uma das partes faz algo, né, a outra meio que retribui, mas possui algum tipo de poder de veto. De que outras maneiras, imagino, o lobby sionista o atacou? Já vi artigos sobre a ADL, Aliança Viva. Eu já vi o SPLC, né? Eles também me perseguem. Ó. Nossa, foi tudo de bom. Foi tudo. Também te desmonetizaram no YouTube?
Com certeza, isso veio do The Awesome Jew. O The Awesome Jew que inclusive estava presente quando o Charlie foi pressionado pelos colegas nos Hamptons. E sim, foi um ataque total, eles disseram. Comecem a denunciá-la em massa por violência e retórica violenta. E foi isso que fizeram. E então eu não tinha nenhum strike e de repente, da noite para o dia, recebi vários strikes e o YouTube nos desmonetizou. Ficamos desmonetizados por 6 meses, acho que foi em setembro, talvez tenham sido 4 meses. E isso significa que você não pode ganhar dinheiro no YouTube. Então, tivemos que criar nosso próprio site e foi o que fizemos. O que isso te obriga a fazer é, de certa forma, se tornar o seu próprio centro de poder, certo? Se você banir as pessoas de todos os lugares e disser que elas não podem lutar nesse território, vamos começar a construir nossos próprios territórios. E acho que eles estão aprendendo essa lição, porque parece que está acontecendo justamente o contrário. Então sim, eles nos atacavam no YouTube. Obviamente fizeram petições para que eu fosse demitida, banida da Austrália. Eles foram atrás, inclusive de membros da minha família. Obviamente tentaram fingir que havia todo esse atrito entre mim e o pai do meu marido. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu amo a família do meu marido. Eles sempre me trataram muito bem. Mas eles queriam que essa narrativa fosse divulgada porque fazia parte do cancelamento. É, mesmo que sua própria família a odeie. Não, tínhamos opiniões diferentes. Pontos de vista. As pessoas podem apoiar Israel, as pessoas não podem apoiar Israel. Você não se casa por ideias. Sim, claro. Claro, não há nada de errado em ter divergências. Certo. E eu acho que, independentemente de quais outros ataques eles tenham feito, tem sido incessante. E depois, claro, os processos judiciais, sabe, uma batalha legal sem fim. Então, neste momento, sabe, né, entre você, Tucker, Nick, eles estão atacando vocês três, dizendo que vocês são antissemitas e que estão promovendo toda essa história. Fez um trabalho incrível ao conscientizar o público americano sobre esse assunto. Quando se trata do controle de Israel no Oriente Médio, do que eles estão fazendo lá, de como conseguiram se safar disso por tanto tempo, matando pessoas e ninguém sabendo. E sabe, eles têm mirado bastante em vocês. E eu vejo que, sabe, tem tido muita polêmica com a Megyn Kelly, o Ben Shapiro e tudo mais. Quais são seus pensamentos sobre toda essa situação? Porque, tipo, sabe, sempre que eles mencionavam o Dr. Eber, exatamente isso, quando se trata de críticas a Israel. Sim, até o Bibi Netanyahu nos mencionou, foi uma loucura falar sobre o TikTok e por que eles precisavam comprar o TikTok. Eles estão te avisando que isso é uma operação psicológica? É isso que eles estão te dizendo. Eles baixaram as máscaras e simplesmente se fecharam mais em si mesmos. Não faço ideia de por que continuavam me colocando para trabalhar com Tucker Carlson. Eles queriam que nós dois saíssemos. E eles... Mark Levin te adora. Sim, eu sei. Eles forçaram a demissão do Tucker. Eles me demitiram à força. E então perceberam, não conseguimos mais controlá-los. E começamos a ter que construir nossos próprios centros de poder e eles não gostaram disso. Eles fizeram vocês ficarem maiores, exatamente. Então, e depois com essa coisa do Nick Fuentes, eu te prometo, eu nunca tinha ouvido a história do Nick Fuentes até depois de ter sido demitido do Daily Wire. Teve aquele áudio no Twitter, ou espaço de áudio no X, que ele fez com Jeremy Boring, que na época era o CEO do Daily Wire. E aí eu ouvi a história de fundo. Eu fiquei tipo, isso é insano. Tipo, e o que aconteceu com ele? Ninguém consegue olhar pra história pregressa do que aconteceu com ele e não perceber que foi simplesmente uma loucura. Mal. Eles fizeram tudo o que puderam para contê-lo. Ele era pai, com a vida toda pela frente. Então você meio que você torce por isso. Você fica tipo, não importa o que eu sinta por ele. Eu torço por ele, contra o lobby sionista e essa regra de que você não pode falar com o Nick. Por que eu não posso falar com o Nick? Canadá, meu público decide se quer ou não ouvi-lo. Existe essa ideia equivocada de que dar voz a ele de alguma forma será prejudicial e você não pode dar voz a ele se eu der voz a ele. E Nick parece ser simpático, certo? E então ele vai ao programa dele e diz coisas horríveis. E meus ouvintes então passam a ouvir o programa dele. Eles não vão continuar dando ouvidos ao Nick. Sim, terão perguntas sobre mim, que o povo decida. Deixem que o povo decida. Você não tem o direito de pensar pelas pessoas. Sim, existe algo como dar voz a ideias. Se as pessoas estão seguindo essa ideia, isso é responsabilidade delas. Elas são inteligentes para decidir sozinhas. Não preciso dizer para ouvirem ou não o Nick. Se eu quiser falar com ele, eu vou. Se eu não quiser conversar com o Nick, eu não converso com o Nick. E há algo sobre os verdadeiros mercados livres que os sionistas não suportam. Eles estão constantemente manipulando os mercados para que as pessoas pensem que eles são os melhores, mas não são.
Eles, na verdade, precisam de censura para poderem ser os primeiros. Esse é o jogo deles. E ver o Ben Shapiro surtando, eles tiveram a coalizão republicano-judaica algumas semanas atrás e ele só dizendo tipo, essas pessoas estão dando espaço, seja lá o que for. Acho interessante como eles nunca gostam, porque se vocês realmente ouvirem as entrevistas que vocês fazem muitas vezes, é tipo, isso faz todo sentido. Eu entendo, tipo, por que você tem essa visão de mundo? Eles nunca criticam o que vocês falam, né? Eles sempre criticam vocês diretamente, dizendo que estão promovendo o antissemitismo. O que eles estão dizendo que é antissemita? Bem, isso é simplesmente antissemita. E então queremos ter a discussão ou algo do tipo. Sim. A história de Nick Fuentes é fascinante. É assim mesmo. Senti-me compelido quando ouvi isso. Na verdade, não vi a entrevista dele com Tucker. Verei este fim de semana, mas presumo que contou sua história. E as pessoas olham e pensam: por que o lobby sionista persegue jovens de 18 anos por questionarem Israel? Sim, na verdade, o que eles temem é que as pessoas entendam há quanto tempo isso acontece. O quão cruel é a ponto de perseguir até um jovem de 18 anos que está apenas fazendo perguntas. Literalmente. Sim, com certeza. Eu acho que é exatamente isso mesmo. O despertar em massa está acontecendo. Não. E sabe, eu dou crédito a você, Tucker, Nick, algumas das vozes mais importantes nisso, por despertarem as pessoas para esse problema que temos há tanto tempo, certo? Quer dizer, isso nos levou a guerras, e eu acredito que estamos causando um impacto nisso. Porque quando me lembro de quando Trump bombardeou o Irã, ele estava sob muita pressão para não o fazer, certo? Ele oscilava entre as duas coisas. Steve Bannon foi à Casa Branca dizer: não faça isso ou ao menos adie. Ele os bombardeou, encerrando tudo ali, certo? Quem sabe, se ele não tivesse sofrido essa pressão da sua base para entrar em guerra, isso teria ampliado o conflito. Porque sabemos que Israel queria escrever isso por volta de 2003. Quem sabe se não teríamos simplesmente entrado em guerra declarada. Mas acho que as redes sociais têm uma voz importante que não tínhamos em 2003. Pressionamos dizendo que votamos contra as guerras. Isso os forçou a pensar: para manter a base, basta bombardear e sair, já que isso era muito impopular. E então você viu os neoconservadores dizendo: vocês estavam em pânico, ia ser só isso o tempo todo, vocês é que estavam em pânico. E foi só uma resposta. Vocês achavam que ia haver uma guerra mais ampla? E John Miller resumiu isso muito bem. Ele tweetou e disse: não, foi porque nós entramos em pânico e surtamos que isso não aconteceu. É como dizer: ok, ladrões lá fora tentando roubar sua casa. Seus cachorros começam a latir e o ladrão vai embora. E aí dizem: você só estava em pânico. É tipo, não, foi porque os cachorros estavam latindo que isso não aconteceu. Então não, toda vez que você está, aliás, ele ainda quer a guerra dele com o Irã. Eles ainda querem uma mudança de regime no Irã e nós temos que continuar latindo e continuar dizendo que isso não é aceitável. E funcionou porque mantivemos nossa posição e usamos nossas plataformas para dizer: isso aqui é a linha vermelha. Nada de guerras. Ele hesitou por dias. Isso se deve à pressão da sua base e de influenciadores. E isso é meio que uma coisa bonita que temos com a mídia alternativa. Porque eu me lembro, e você também se lembra, somos da mesma época, na Guerra do Iraque, não havia dissidência. Nós íamos e ninguém se importava. E nós não havia mais ninguém falando sobre isso. As notícias eram super a favor da guerra, todo mundo queria ir pra guerra. E só depois de 10, 15 anos que a fumaça se dissipou e a gente ficou tipo, isso foi uma perda de tempo. Porque Saddam não tinha nada a ver com Bin Laden. Não fazia sentido. Certo, pessoal, talvez vocês estejam devendo impostos atrasados. Talvez você não tenha declarado seus impostos há anos. Quero que você saiba que agora é o momento perfeito para resolver suas pendências fiscais. Com a conversa nacional sobre a abolição do sistema de imposto de renda, o IRS está reagindo e provando que veio para ficar, tornando-se mais agressivo do que nunca. Enviando mais notificações de cobrança, mais ônus e arrecadando bilhões extras. O IRS pode tomar seus salários, contas bancárias, previdência, aposentadoria e sua casa. Se você deve ou não declarou, é apenas questão de tempo para o IRS agir. A Tax Network USA oferece análise gratuita com o IRS para mostrar sua situação. Suas estratégias podem economizar milhares ou eliminar sua dívida, se qualificado. Portanto, não tente se representar ou ligar para o IRS sozinho. Abrir mão dos seus direitos pode realmente sair caro. Proteja-se da maneira certa com a Tax Network USA e comece o processo de resolver suas questões fiscais de uma vez por todas. Ligue para 1-800-958-1000 ou acesse tnusa.com/Candace para sua ligação gratuita de análise com a Tax Network USA. Mais uma vez, é tnusa.com/Candace. Então, deixe-me perguntar rapidinho sobre Harvey Weinstein.
O que te motivou a divulgar a história dele? Na verdade, comecei a trabalhar no documentário sobre Harvey Weinstein quando ainda estava no Daily Wire. Sim. Ok. Alguém da equipe dele entrou em contato comigo porque achavam que eu seria a única pessoa capaz de analisar isso de forma imparcial, o que é interessante, já que obviamente ele doou milhões para a ADL. Você sabe o que eu quero dizer? Yeah. Éramos uma dupla improvável e eu o achava culpado. Sentia que havia culpa, pois muitas mulheres surgiam. A mídia usa a psicologia. Sabe que repetir algo o torna verdade. Vi que não sabia nada do caso e, ao olhar, fiquei chocado. Não há dúvidas de que Harvey Weinstein não deveria estar na prisão neste momento. E essa é a minha definição também, exatamente isso. Sim, eles o levaram embora. Sim, quem o eliminou? Por que o tiraram de lá? Essa parte ainda não está clara para mim, mas isso deveria aterrorizar qualquer mulher, especialmente eu, que tenho 3 filhos, que eles possam fazer isso. Acho que o Me Too teria representado seriam aquisições hostis de empresas. Esse é meio que um tema, não é? Se você começar a voltar, você olha de Michael Jackson, a Kanye, a Britney Spears. Essas são aquisições hostis de empresas. Eu acho que o Me Too foi uma proliferação onde eles tomaram várias empresas de forma hostil. E esse é o meu instinto sobre isso. E ele era grande. Sim. Então talvez ele não estivesse jogando o jogo. Na verdade, né, agora estou com isso na cabeça, quero perguntar a ele sobre essa discussão que ele teve com Jeffrey Epstein, que eu fiquei sabendo. Eu estava muito apaixonada por simplesmente dizer a verdade, porque o movimento Me Too é problemático. Eu realmente tenho um envolvimento real nisso. Eu tenho filhos. Então não me importo com o que as pessoas pensam ou precisam pensar. Não estou votando para ele ser meu marido. Eu não vou ser o presidente dos Estados Unidos. Não estou votando para ele ser meu pastor. Estou te dizendo que ele foi acusado de algo. E a mídia mentiu completamente para você sobre as circunstâncias. E isso deveria te assustar, porque significa que nossos tribunais estão corrompidos. E estão mesmo. Nós sabemos disso. Sabemos que nossos tribunais estão corrompidos. Por quê? Talvez pelo mesmo sistema de chantagem. Eles têm juízes no bolso. Mas isso faz parte da Matrix. O sistema judiciário faz parte disso. E eu te dou crédito porque você é muito corajosa por fazer isso. Porque, assim como no documentário sobre George Floyd que você fez, que foi contra a corrente, certo? Muita gente te criticou por isso, sabe? Tipo, por que você está entrevistando esse pervertido? E por que você está indo em frente e, sabe, tentando destruir o legado de George Floyd? Então, sabe, eu te dou muito crédito porque eu realmente acho que toda essa situação do Me Too e as falsas acusações são muito reais. Isso importa. Você sabe, atletas e profissionais estão constantemente sendo acusados de coisas. Quero dizer, podemos olhar para o que está acontecendo com o Andrew Tate, onde, sabe, parece que a cada 2 meses alguma coisa é arquivada, ou uma acusação é retirada aqui, ou eles descobrem que essa mulher mentiu aqui, ou teve, acho que um jogador de futebol profissional que recentemente foi solto depois de ter a vida destruída. Então, essa questão do Me Too é um grande problema no mundo ocidental. Então, deixa eu te perguntar sobre o Charlie Kirk. Porque você definitivamente é uma das pessoas mais francas quando se trata da investigação sobre o Charlie Kirk. E o que está acontecendo lá? Obviamente você o conhecia pessoalmente. Vocês trabalharam juntos por muitos anos. Vou meio que passar a palavra para você e você pode me contar porque você está acompanhando isso há um tempo já. Já faz quase 2 meses. Já faz mais de 2 meses agora. Você pode nos contar o que você acha que aconteceu naquele dia? O que te levou a acreditar nisso? E, de modo geral, qual a linha do tempo? Quem você acha que é realmente responsável? Você sabe quem pode estar acobertando as coisas e tudo mais. Sim, então posso te dizer que eu vejo o assassinato do Charlie Kirk como uma execução militar. Eu ainda não sei quem mandou executar, mas foi militar. Não tenho dúvida nenhuma de que foi militar. Bem, eu acho que não vejo os EUA. As Forças Armadas estão sob controle dos EUA. Quer dizer, existem muitas pessoas que você pode... Estamos globalizados há muito tempo. Não sei se existe diferença em... Há decisões que são tomadas na Ucrânia em benefício dos Estados Unidos. Quer dizer, estes são os tentáculos dos EUA, militares. É uma conversa muito mais ampla e longa que precisa ser travada. Quero dizer, acho que desde que JFK foi assassinado, não sei quem está no controle de nada, certo? Muito do que vemos no âmbito político é apenas uma ilusão. Estamos falando sobre o que acontece no Congresso, mas, na minha visão, as decisões são tomadas em salas de reunião. Com o Charlie, acho que, com tudo o que descobri, ficou muito claro que houve uma infiltração de fé
E eu coloco fé entre aspas, porque Charlie teria acreditado nas pessoas que vieram até ele e disseram para ele expandir a organização e, você sabe, se tornar a linha de frente da fé. Ele se importava profundamente com sua fé e os personagens, o elenco de personagens e os pastores ao seu redor, podres, tipo, muito podres. Os McCoys, Rob McCoy, incrivelmente podres. E eu tenho acompanhado muita coisa com ele. E o que parece é que a Calvary Chapel já foi acusada de muitas coisas no passado e também de tomar hostilmente organizações e ministérios de fé bem intencionados. Com Rob McCoy no centro de alguns desses escândalos, me parece que o aparato do Turning Point proporcionou uma oportunidade. Agora, para quem eles realmente trabalham, o que eles realmente estão fazendo, eu não sei, mas posso te dizer, não é sobre Jesus Cristo, ok? Ok. E isso explicaria por que, por algum motivo desconhecido, influenciadores sionistas cristãos estão enlouquecendo com a ideia de investigar o assassinato de Charlie Kirk. É estranho, tipo, eu olhei e pensei, por que os sionistas cristãos estão tentando usar versículos bíblicos para dizer que não devemos questionar nada? Quero dizer, todo mundo sabe que você era policial. A primeira coisa que você faz quando há um assassinato é olhar para o dinheiro, as finanças e as pessoas ao redor da vítima. Bom senso, bom senso. E aí você junta isso com as coisas realmente impossíveis que eles estão nos dizendo. Foi um milagre cristão. O pescoço dele simplesmente parou um tiro de 36 a mais de 150 jardas de distância. Foi só mais um milagre cristão moderno, sabe? Isso é uma baboseira. Mas é pior do que isso. É baboseira cristã. Pessoas usando a Bíblia para te convencer psicologicamente, sabe? Jesus fez milagres e esse foi só mais um deles. Charlie amava sua fé. Eles estão mentindo sobre coisas estranhas. Eu considero uma pista o fato de estarem mentindo sobre onde Charlie estava em relação à sua jornada de fé. Eles mentiram sobre a cúpula de Hampton. Eles mentiram sobre o fato de que ele disse, não tenho escolha a não ser abandonar a causa pró-Israel. Eu só fiquei assistindo todos eles mentirem porque eu precisava ver onde estavam todos os riscos. Essas são mentiras estranhas. A única coisa que conecta todas essas mentiras é a fé. Então é nisso que estou focando minha investigação agora. E eu estou chegando, olhando e pensando, todos esses personagens são sujos, que estavam ao seu redor. Então você não vai pegar uma Bíblia como um falso profeta e me dizer para não olhar para ela, senão serei condenado ao inferno, certo? Porque deixe-me explicar como a Bíblia funciona. Ok, Cristo é rei. Isso significa que a verdade é soberana. E se alguém estiver usando a Bíblia para lhe dizer para não buscar a verdade, você está lidando com alguém que está lhe manipulando. Quem você acha? Quer dizer, eu sei que você disse as pessoas ao redor dele, mas quem você acha que é o mais responsável? Que o queriam fora? Acho que não permitiam que Charlie fosse nada além de um sionista cristão. E ele estava mudando nas últimas semanas. Quando olho para a linha do tempo que montei, tem umas coisas estranhas. Esse avião egípcio que começou a rastreá-lo apareceu. Tudo começou a ficar mais intenso depois que Tucker Carlson subiu ao palco. E julho, eu estava lá quando aconteceu. Sim. Isso foi algo. Sim. Então acho que Charlie desistiu, pois como Meghan mostrou no vídeo, ele estava dizendo a Tucker para ir com tudo aquilo sobre o qual eles mentiram. Agora comprovamos. E por que eles estavam mentindo sobre isso? É por isso que é assim. Por que mentir se você não tem nada a esconder? Esse é o meu bom senso aqui. Você mente porque esconde algo. Se todos tivessem falado quando Charlie morreu, se Seth Dillon, que o pressionou nos Hamptons, dissesse meu maior arrependimento é que, ao ver Charlie pela última vez, fui um idiota sobre Israel. Foi pura estupidez. Isso nos lembra que nunca sabemos quando será a última vez. Parecia uma operação midiática para mentir sobre tudo. Josh Hammer nunca hesitou em relação a Israel. Ele estava na conversa por mensagem de texto em que Charlie disse, 48 horas antes de morrer, que havia encerrado o processo provisório. Por que mentir? Essa é a minha pergunta. E eu não gosto do silêncio dos funcionários da Turning Point. Eu sei disso com certeza. Um deles, cujo nome não vou revelar, tem uma mensagem de texto do Charlie enviada um dia antes de ele morrer, dizendo, eles vão me matar. Uau! Agora, ele não estava se referindo ao lobby trans quando escreveu essa mensagem. Sim. Então, por que não? Se você é amigo dele e está interessado na verdade, por que não a divulgaria publicamente? Você não viria a público e diria, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o Charlie achava que iam matá-lo?
Eu não gosto da forma como a Turning Point está agindo. Deixei isso claro e ninguém vai me manipular emocionalmente dizendo que agora está tudo bem. E atacar a Turning Point seria atacar o legado dele. Charlie me disse anos atrás que ele tinha e eu compartilhei as mensagens. Ele estava tendo várias visões e me dizia que a Turning Point seria a morte dele. Ele sabia que ia morrer jovem e, estranhamente, sabia que eu seria a única pessoa a defendê-lo, certo? Eu mostrei as mensagens. Sim, mostrei mensagens. Tentou dizer que era falso e mostrou. Então é isso, estamos aqui agora. E eu vou defendê-lo e vou descobrir o que aconteceu. Quais são os seus pensamentos sobre como a Erika Kirk tem lidado com isso? E algumas das pessoas próximas a ele, o empresário dele, o Mike e todos eles, você acha que eles estão apenas fazendo um papel? Você acha que eles estão envolvidos? O que você pensa sobre eles em geral, algumas das pessoas do círculo mais próximo dele? Pra mim é óbvio que Mike McCoy era a pessoa que eles queriam lançar como o novo Charlie. Isso é muito óbvio. O jeito. Recuperaram o canal dele com um discurso do Mike e tentaram nos vender o Mike sutilmente. Quem é o garoto? Claro, você tem 23 anos. Por que você é o chefe de gabinete de qualquer coisa? Você não foi pra faculdade. Quem é você de verdade? E você foi trazido pelo Rob, seu pai, que é sujo. Quero dizer, um cara muito sujo. Falei mais sobre isso ontem. Ele simplesmente me passa uma sensação de sujeira e repulsa. E é muito estranho que eu senti que tentaram nos manipular para aceitarmos isso, quase como se tivessem decidido, Mike vai ser essa pessoa. Aí vemos o Mike. Ele é um herói e simplesmente vai embora. Para alguém assim, isso não faz nenhum sentido para mim. E sim, sabe, com a Erika, muita gente na internet não gostou dela. Ela mergulha no passado dela, no passado dos pais dela e simplesmente conversa sobre essas coisas. Israel. Empreiteiras de defesa, paz e afins. Sim. Eu já vi tudo isso. Eu respondo a isso no meu programa. E o que eu disse a todos é que vou começar com o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu antes do seu assassinato. E as pessoas que me chamam a atenção são aquelas que contam mentiras comprovadamente falsas. Ok? Até o momento, Erika não contou nenhuma mentira verificável. Ela não mentiu sobre o fato de ele ter son. Michael estava sobre ele quando ele morreu. Então, há duas coisas. Ela pode estar no piloto automático e algumas pessoas podem interpretar isso de forma errada e pensar, então ela não está atuando, né? Certo. Será que ela está no piloto automático porque tem medo de alguma coisa? Certo. Repito, não sabemos o que está acontecendo nos bastidores, mas é inevitável sentir um certo nível de medo ao presenciar o assassinato de alguém. Não sei. Eu simplesmente não sei. E por isso as pessoas têm ficado chateadas comigo por eu não mergulhar fundo no assunto dos pais da Erika no meu programa. Os pais das pessoas são os pais das pessoas. Eles ainda não apareceram na minha investigação. Se eu descobrir que os pais dela estavam envolvidos, aí sim isso vai impactar minha investigação. Ninguém será poupado quando eles aparecerem, quando contarem uma mentira, quando eu encontrar alguma coisa. Eu literalmente ainda não cheguei nisso. Eu não encontrei nada sobre a Erika na minha investigação. O atirador, ou o suposto atirador, você acha que ele é um bode expiatório? É só um bode expiatório. Isso é tão idiota. Se ele nem estava no campus naquele dia, eles não conseguem nos mostrar uma imagem nítida sequer. Nenhuma sequer. Todas essas câmeras. A Turning Point tem tudo em 4K. Então, não era pra vocês terem flagrado o atirador no telhado em 4K. Tipo, vocês tinham câmeras em todo lugar naquele dia. Todo o campus coberto. Alguém correndo? Sim. Não era o Tyler? Com certeza. Alguém que só... Eu nem sei... Se havia uma pessoa que correu naquele dia porque todo mundo está esquecendo, também saiu uma reportagem uma semana antes disso. Alguém estava no telhado. E um professor saiu e acenou para a pessoa. Agora, pode ser que estivessem deixando uma arma, deixando uma chave de fenda. Eu não sei. Um aluno filmou ele correndo de longe. Mas quem gravou? Aquele vídeo que eu tive que rastrear? Ok, militar. Sério. Todo mundo é militar nessa história. Sério? Então a pessoa que capturou aquilo, porque eu lembro quando tudo começou, aquele vídeo de celular foi divulgado, quando o tiro é disparado. E por algum motivo estranho, ele está olhando para o telhado e você vê tipo um pontinho correndo lá em cima. Então a pessoa que gravou aquele vídeo era... militar. Contatei a pessoa e não postou o link. Não postaram o vídeo sozinhos. Tive que falar com 3 pessoas. Devo acreditar que você é um universitário e que não tem nada a ver com isso? Você decidiu do nada passar o vídeo por 3 pessoas para divulgá-lo. Interessante. E o prédio Losey, de onde não veio o tiro, é... Acredito que o único lugar no campus que abriga algo semelhante a instalações militares no 3º andar, segundo minha fonte, é o prédio Losey.
Então, muita coisa estava acontecendo, e tudo aquilo não passou de uma farsa para encobrir quem era o verdadeiro atirador. Acho muito mais provável que o atirador estivesse na plateia ou ao lado dela. Acho que isso é mais do que suficiente. Essa é a história mais provável porque ele não foi baleado com um calibre .3006, em primeiro lugar. E as balas atingiram. E ele realmente... 30 e poucos e 6 confunde todo mundo. Mas isso foi... o plano deles. Sim, até que acidentalmente, sem nem me dar conta na hora, revelei que a bala não tinha atravessado. Sim. E então... Eles meio que ficaram tipo, foi só um milagre. Na verdade, não foi um 30 e poucos e 6. As mensagens de texto também são estranhas. O governo deveria ser mais transparente pelo enorme interesse público. Vocês precisam de clareza, pois a confiança no governo está no nível mais baixo em relação à aplicação da lei. Quais são seus pensamentos sobre como o FBI e a Polícia Estadual estão lidando com isso em geral? Criticou Kash Patel. E mais, O importante é confiar em Alexis Wilkins como uma cantora sensacional. E as pessoas, cuidado, ela pode te processar. eu não quero falar sobre... Tipo, os federais agora, eles estão fazendo o que precisam fazer. O mais importante é que essa cantora country sensacional seja deixada em paz. Nós simplesmente não somos uma nação séria. Quero dizer, acho que se o diretor do FBI do Putin fizesse isso, o Putin simplesmente mandaria matá-lo silenciosamente ou algo assim. Eu não sei. Mas nós simplesmente não somos uma nação séria. É que elas estão tweetando como garotas no TikTok agora. E é constrangedor. É muito constrangedor. Ele deveria ter sido forçado a renunciar. Trump deveria tê-lo forçado a renunciar. Estamos passando vergonha, porque não tem como Putin não estar rindo com os amigos dele agora por causa desse tweet. Minha namorada, minha companheira de vida. Sim, nós somos... Ela processou um monte de... Pessoas, é uma loucura. louco, sim. E obviamente com a bênção dele. Obviamente com a bênção dele. Quando você diria, ei querida, agora não. Sim, né? Este é um momento ruim. Quero ser visto como um homem sério. Óptico, sim, sim. Agora é o oposto, onde todo mundo está chamando ela de honey pot. Sim. O que ela fará? Como um jogo de marreta, processar a internet por piadas. Sim, com certeza. Nozes. Então, seria justo dizer que você não acredita na audácia oficial, e eu concordo com você. Tem muitos problemas com isso, não é? Entre um 3006, por que não temos a filmagem completa dele efetuando o disparo e depois fugindo? Você só mostra ele correndo. As mensagens de texto são estranhas. Eles nem mostram ele atirando. Isso parece algo bem fácil de fazer. Esse é um dos meus maiores problemas. Eles não mostraram ele atirando, mas mostram ele correndo pelo telhado. Então é tipo, como é que não tem ele deitado atirando? Então, eu imagino, e sei que você ainda está investigando e tentando entender tudo, mas se puder me dar um resumo rápido, o que você acha que aconteceu naquele dia? Quem você acha que é o responsável? Talvez uma linha do tempo aproximada. Pelo que você tem até agora, o que você acha? Um palpite, e isso é só, tipo, se eu tivesse que adivinhar agora com base no que sei. Acho que a única contribuição de Tyler Robinson foi que as impressões digitais dele estavam na arma. Eu sei que as impressões dele não eram as únicas na arma, o que é algo sobre o qual eles não foram honestos. Ok. Eu suspeito que o único papel dele, DNA... Nisso também e tal? Sim, acho que Lance Twiggs está muito mais envolvido. Não acho que ele tenha disparado o tiro também, mas acho que ele está mais envolvido. Acho que Tyler Robinson, todas as pessoas que estavam envolvidas naquele dia, acabaram se envolvendo em coisas de pedofilia por causa do George Zinn. O cara que aplaudiu o pai dele também é um pedófilo. O cara ao lado dele, tudo aquilo parecia uma operação com pessoas chantageadas. Zingai em 11-9. Também. Sim, sim. Quer dizer, simplesmente inacreditável. E, aliás, isso reforça a ideia de que se tratava de uma operação de chantagem. Além disso, Zinn disse a uma enfermeira que estava sendo pago. Ele não sabia como seria pago depois por aquilo. Então ele deveria ser outro bode expiatório. Sim. Porque foi, tipo, imediato. Tipo, quando tudo isso veio à tona, ele foi preso e saiu imediatamente. Várias pessoas envolvidas naquele dia. Uma pessoa talvez só deveria correr pelo telhado. Outra, acho que Tyler Robinson, o trabalho dele era só pegar roupas. Acho que literalmente ele nem pisou no campus naquele dia. E o trabalho dele era se livrar das roupas ao lado da Dairy Queen em algum cemitério, o que eu descobri. E o FBI não contestou, mas decidiram monitorar a Dairy Queen depois e mandar alguns agentes federais para lá. E sim, então o papel dele era pegar as roupas. Acho que o Lance é, na verdade, aquele que está andando com a mochila. Ah, as imagens da TMZ? A Corvinho, isso mesmo. Ok, é o Lance no TMZ. Não sei quem subiu as escadas, acho que é outra pessoa, o corpo nem parece o mesmo.
É assim que se faz uma cirurgia de remoção de penas. Com vários bobos em papéis diferentes, então, Também mostra o vídeo da escadaria, o que é outra coisa estranha. sim. Sim, ok. Bem, não, quer dizer, vejo que há muita coisa, sabe? E eu já disse isso antes. Eles criaram mais perguntas do que respostas. Certo, certo. E esse é obviamente o problema aqui. Mas eu sei que temos pouco tempo aqui, então eu vou simplesmente. Sim, vamos fazer com que as pessoas te encontrem. Quero dizer, em todo lugar. Sim, você está em todo lugar. Sim. No tribunal local. Se quiser me encontrar, estou sendo processado no tribunal local. Na sua emissora de notícias local, sendo chamado de antissemita. Ah, uma última coisa. Sobre o Turning Point, disseram que iriam atrás de qualquer um que fale algo. Eles já te procuraram? Você é um dos críticos mais contundentes do que ocorre nessa investigação. Receberei qualquer um do Turning Point no programa para discutir o que eu digo e me corrigir. Ok. Podem declarar o que quiserem. Investigarei até ouvirmos algo que faça sentido racional. E você não vai me dizer como faz com Israel que eu vou para o céu se simplesmente ignorar como Charlie Kirk foi morto? Tipo, a gente não vai fazer isso, a gente não vai entrar nesse jogo. Ou então diga algo que faça sentido, ou você terá um inimigo meu. É basicamente isso. E se vocês não queriam que as pessoas ficassem fuçando nessa narrativa, talvez não devessem tê-lo executado publicamente. Talvez devessem ter fingido que ele engasgou com um ovo. Ou algo assim, como fizeram com aquele rapper há um tempo, quando ele começou a fazer perguntas sobre certas coisas. Não é uma boa ideia fazer todo mundo se envolver emocionalmente com a história e depois mandar desligar as emoções. Não, quero dizer, você tem feito um trabalho incrível ao pressioná-los bastante, certo? Então, espero que consigamos respostas aqui, porque o que eles divulgaram até agora simplesmente não faz sentido. Certo. Muito obrigada, Candice. Eu agradeço. Obrigado. Que ótimo. Sim, e obrigada também pela paciência, porque minha agenda está uma loucura com tantas crianças. Vamos agir. Disse. Tragam-nos. Você é mãe, tem família. Então, eu entendo perfeitamente. Muito obrigada. A qualquer momento.